Bem, boa noite, gente. Obrigada aqui pela audiência. Eu estou muito feliz de participar desse projeto. Parabenizar o Thiago, todos que se envolveram nisso, né? Uma coisa que traz uma satisfação muito grande da gente poder participar de alguma forma de qualquer tipo de iniciativa que dê acesso, né? Da gente poder compartilhar esse acesso e aumentar esse acesso a todos. Nosso modo de ver o direito, né? Nosso modo de enxergar a atuação da defensoria e o direito em face de todos os problemas sociais que a gente vivencia hoje no país, né? E se tem um ramo do direito onde fica mais claro, né, que hoje a gente usa o conjunto das normas jurídicas, o conjunto do direito, não como forma de transformação social, mas como forma de manutenção, né, do status social, de divisão, de disparidade e até mais do que isso, muitas vezes como uma forma de opressão mesmo, no direito penal, no processo penal, enquanto instrumento de realização do direito penal, né? Aqui esse conflito vai ficar muito presente, né? Então, poder dar aula de direito penal, de processo penal, para quem quer compartilhar de uma visão diferente daquelas que a gente costuma ler nos manuais, né, nas decisões, é sempre uma coisa muito prazerosa. Então, para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Juliana Belloc, né, deixa eu me apresentar antes. Eu atuo na vara do júri aqui da capital, né? Minha área sempre foi a criminal. E a gente hoje vai ter uma aula inaugural de processo penal para falar sobretudo dos princípios, das garantias constitucionais, né? Dessa visão já garantista que a gente tem que ter de toda a leitura do Código de Processo Penal. A gente tem um Código de Processo Penal de 1941, um código fascista, de inspiração no código italiano, que era um regime, assim como o Brasil na época, autoritário, e que ele vem reformado apenas parcialmente ao longo do tempo. Passou por reformas parciais, agora no começo dos anos 2000 a gente teve a reforma na parte do interrogatório, depois algumas reformas parciais mais significativas de procedimento, em 2008, né? Agora, mais recente, a última reforma parcial das medidas cautelares. Mas quando a gente escolhe reformar apenas em parte, né, o código, o que acontece com esse código? Ele mantém uma espinha dorsal, que é a mesma de 41, né? Então a espinha dorsal do nosso Código de Processo Penal é uma espinha dorsal inquisitória, autoritária, né? E que não acompanha, não vai na mesma linha da Constituição Democrática de 1988. Por isso, gente, que no estudo de processo penal, a gente tem que ter sempre como fonte primeira de estudo, né? Qual é a primeira fonte que a gente vai consultar? É a Constituição Federal, sobretudo no artigo 5º, onde nós temos lá várias garantias ali expressas, outras implícitas, como a gente vai ver. Então essa é a nossa primeira fonte, né? E num segundo momento a gente vai ler a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, né? Que foi assinado em 69, mas só ratificado pelo Brasil e que daí efetivamente entra no ordenamento jurídico brasileiro apenas em 1992, depois da Constituição de 88. Ficou um período aí largo de algumas décadas em que a gente vivendo uma ditadura, a gente assina a convenção, mas não ratifica a convenção internamente, né? E lá na Convenção Americana de Direitos Humanos a gente tem dois artigos que importam muito para o processo penal. O artigo 7.5, o artigo 8.2, que são as garantias judiciais mínimas de qualquer pessoa acusada. Então essas são as duas primeiras fontes que vocês vão ler
para estudar o processo penal. E daí vocês vão começar a ler o código desconfiado dele, né? Porque daí vocês já absorveram a Constituição, os conceitos das garantias constitucionais, e vocês vão ler então cada norma que tem no código já com um olhar crítico, com um filtro, né, de quem vai encaixar aquela norma dentro de uma interpretação à luz da Constituição, ou às vezes até entender, não, essa norma é completamente inconstitucional, a gente não aplica. A gente tem ainda vários capítulos do Código antigos, sem reforma, e que de fato nós temos coisas inconstitucionais, tá? Então de jeito nenhum começar o estudo lendo o Código, isso seria uma inversão completa aqui. Né? Uma coisa importante, bacana, aqui para baixo. Uma coisa importante quando a gente vai estudar direito penal e processo penal para concursos voltados, né, de defensoria pública, é acertar na doutrina, né, que a gente lê. Acaba sendo essencial ler sempre um pouco de doutrina em todas as matérias, e é muito importante acertar na doutrina. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é deixar de cantinho ali, né, para não falar jogar fora, né, já que está gravado, a gente vai falar deixar de cantinho ali, numa gaveta mais profunda, todo o livro de promotor de justiça na área penal e processual penal. Eles estão proibidos, né, mesmo que temporariamente na vida de vocês. Tem assim como no direito penal, tem um procurador que eu acho bom para estudar para concurso, que é o Paulo Queiroz, no direito penal material. No direito processual penal, tem um procurador da República, né? Então, nunca promotores estaduais, esses estão banidos, né? Mas a gente tem alguns procuradores da República aí que têm posições doutrinárias mais que se coadunam melhor com o que vem cobrado em concurso de defensoria pública. E na área do processo penal é o Eugênio Pacelli de Oliveira, também é um livro bom, fácil, né? Mas assim, para eu indicar mesmo para vocês de leitura, um livro mais fácil, mais didático, de mais fácil compreensão para quem não está tão habituado ainda com o processo penal, é o livro do Gustavo Badaró, tá? Ele foi e é orientador de muitos defensores aqui em São Paulo, então é uma coisa que acaba influenciando, né? E tem um livro que daí já é bem mais denso, que é, na minha opinião, é o melhor livro de doutrina no Brasil hoje de processo penal, mas é de uma leitura difícil para quem não está tão habituado com essa matéria. Então eu indico mais para quem gosta, para quem acha que sabe, que está querendo se aprofundar mais. Aí o melhor é do Auri Lopes Júnior, que é um professor, advogado e professor lá do Rio Grande do Sul, tá? Que tem, acho que a doutrina mais completa e mais profunda em muitos aspectos, tá? Fica essas duas dicas de doutrina para vocês, daí a gente entra mesmo na temática da aula dessas garantias. E toda essa doutrina que a gente está indicando, né, o Auri passa, quando vai estudar, tudo isso que eu vou falar agora tem um impacto quando a gente vai estudar nulidades, por exemplo, né, que o código é muito ruim na área de nulidades, se a gente não parte de uma perspectiva, né, de qual é a finalidade precípua do processo penal, quando a gente vai estudar nulidades, a gente vai entrar numa vala comum em que a gente vai por um caminho de erro de pouca profundidade, né? Que tenta dividir nulidade relativa, nulidade absoluta, vocês já devem ter visto por aí. Não, o processo cumpriu com a sua finalidade, então é um vício, uma irregularidade que eu não vou reconhecer nada nulo, o processo segue, e a gente quando vê esse tipo de decisão fica se perguntando, bem, qual que é a finalidade do processo penal então, né? Já que na visão do desembargador ele cumpriu com a sua finalidade, por isso tem um vício, uma forma que foi desrespeitada, mas eu vou passar por cima disso porque o processo cumpriu com a sua finalidade. Né? Eu nunca vi se dizer isso, uma afirmação nesse sentido, quando o processo redundou em absolvição, né? Normalmente quando a gente tem uma condenação. Uma inversão de valores primeira, né, no estudo do processo penal, que é entender que o processo é mais uma ferramenta de segurança social, né? De cumprimento do direito punitivo, né? Como se a condenação final ou né,
o alcance dessa condenação, que é vista como uma eficiência, uma falsa eficiência do processo, fosse a finalidade desse instrumento. É aí que a gente tem que martelar, gente, o tempo todo no estudo. O processo penal, ele é ferramenta de proteção da liberdade individual. É essa a finalidade do processo, né? Isso fica muito claro quando a gente estuda a primeira garantia do processo penal, que é a chamada garantia da jurisdicionalidade. O que quer dizer isso? Vocês já devem ter ouvido falar, tem um brocardo latino que a gente usa para isso, nulla pena sine judicio, né? Não posso ter aplicação de pena sem a judicialização, sem uma decisão judicial, sem passar pelo poder jurisdicional que legitime a aplicação dessa pena. Isso é uma coisa muito peculiar do direito penal, que o distingue em absoluto do direito civil. O direito penal, gente, é um direito de coação indireta. Ele não é executável, ele não é aplicável, ele não pode ser adimplida, né, essa obrigação ou esse direito sem um processo. Quando no processo civil a gente fala de mecanismos extrajudiciais, soluções extrajudiciais de conflitos, mediação, arbitragem, ou simplesmente as pessoas têm uma relação de consumo, uma relação contratual, uma cumpre com a sua obrigação, a outra cumpre com a dela, credor e devedor estão ali de ajuste, todo mundo adimplindo com as suas obrigações, está resolvido, não precisa ir para o judiciário, né? Vocês imaginam a situação de uma pessoa que pratica um delito, fala bem, né? Ficar em CDP é mesmo uma droga, eu acho que eu vou ser pego, deixei todas as pistas ali, melhor eu ser confesso, então vou bater na penitenciária mais próxima aqui, né, da minha cidade, acabei de praticar um delito, tô aqui extrajudicialmente, vim adimplir aqui meu dever com o Estado, né, vocês têm o direito de punir, eu tenho a obrigação de passar pela pena, né, então tô aqui voluntariamente, tô batendo na porta, me coloca pra dentro. Isso é impossível. Por quê? Por conta da garantia da jurisdicionalidade. Eu só tenho pena através de processo judicial. E através do processo judicial com todas as garantias, que é o que a gente chama do devido processo, o processo justo, paritário, equitativo, todas as garantias que a gente vai esmiuçar em seguida. Mas por que isso é tão importante, apesar de parecer óbvio, né? É a exata noção dessa garantia da jurisdicionalidade que eu só aplico o direito penal através do exercício regular do poder jurisdicional, é que a gente vai extrair a conclusão de qual é a função do processo penal, né? Porque ele serve para que a gente possa ter um filtro de proteção das pessoas inocentes, da liberdade individual, para que não haja a aplicação de força física estatal contra a liberdade individual sem a garantia de um juiz, a garantia de um processo justo. Então, não fica claro que a finalidade do processo é proteger a liberdade individual quando a gente constrói essa linha de raciocínio, né? Porque se fosse para aplicar pena, o Estado já tem o poder, né? O Estado já tem o direito de punir é do Estado, é ele que tem esse poder de restringir a liberdade dos indivíduos, ele enquanto representante de todo o corpo social. Esse poder ele não consegue exercer diretamente, ele tem de se socorrer de um processo para poder legitimar o uso da força contra o indivíduo, né? Então é óbvio que esse processo, em todas as suas formas, em todas as suas regras, em todo o seu procedimento, ele deve estar voltado para garantir minimamente o exercício do direito de defesa, do contraditório, né? Todas aquelas garantias que protegem o indivíduo contra o arbítrio estatal. É por isso, gente, e o Auri fala muito isso, que no processo penal, diferente do processo civil, forma é garantia. Toda forma estipulada em lei, numa norma, né, uma regra de como aquele processo deve se conduzir, essa forma que foi pensada pelo legislador, ela foi pensada visando a possibilitar o exercício das garantias mínimas para o indivíduo naquele processo. Não pode ser um processo
célere demais ao ponto de não ter direito de defesa, não pode ser um processo, né, que dificulte a colheita da prova, o direito de prova por parte de ambas as partes, que não preveja recurso, porque é essa forma que a gente elaborou que está respeitando as garantias. Então eu desrespeito a forma, eu estou desrespeitando uma garantia, uma vez que o processo não está lá com uma finalidade de outra que não seja a proteção da liberdade individual. Aí a gente já decorre uma conclusão importante, pessoal, que eu quero que vocês lembrem também, que é muito complicado a gente querer usar, absorver por completo o chamado princípio da instrumentalidade das formas no processo penal. Isso é coisa que a gente construiu no processo civil e que se tenta trazer para o processo penal para quê? Para relativizar as formas processuais penais, né? Como se elas não fossem importantes para o alcance da finalidade do processo. E elas são, né? Uma vez que é a liberdade individual que está lá em jogo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos que a gente vai importar do processo civil para usar aqui, né? Sempre tendo em vista a garantia da jurisdicionalidade e esse princípio do processo de proteção da liberdade individual. Para onde que eu tenho que apontar? Para baixo. Opa, não, era do lado aqui. E aí a gente vai ter no artigo 5º, sobretudo, da Constituição, uma série de garantias explícitas, expressas no texto, e a gente também pode extrair do texto constitucional as chamadas garantias implícitas ou imanentes, que estão lá, decorrem de outros conceitos, estão na estrutura constitucional, tem a mesma hierarquia, o mesmo status de garantia constitucional, mas elas não estão escritas com todas as letras ali no texto, né? E essas garantias implícitas ou imanentes, a grande maioria delas, elas estão contidas numa grande maior garantia que a gente chama de cláusula guarda-chuva ou cláusula de encerramento do sistema, que é a garantia do devido processo legal, né? Existem países, Estados Unidos, por exemplo, que foi bem mais enxuto na previsão de garantias no seu texto constitucional, nas emendas à Constituição americana. Os Estados Unidos previram o due process of law, que é o devido processo legal, na tradução exata, e isso já bastou. Ali, nessa garantia, já integram todas as garantias, né, de um processo paritário, de contraditório, de direito de defesa, até o direito à privacidade eles retiram daí, e uma série de outros direitos, né? Porque de fato é o que a gente chama, por que cláusula guarda-chuva? Porque ela acaba abraçando várias outras garantias que não foram declaradas, expressamente declaradas. Ela é uma garantia que tem um conteúdo mais genérico, né? O que é o devido processo legal? É um processo que precisa ser justo, que precisa ser equitativo, paritário entre as duas partes, né? O processo devido, ou seja, aquele que respeita todas as fórmulas legais, que respeita as regras do jogo. Então é um conceito muito mais genérico. Em 88, como a gente vinha de um período ditatorial, o nosso Constituinte, houve até um debate a esse respeito na Assembleia Constituinte, se a gente ia para o modelo americano de ser mais enxuto ou se nós iríamos elencar todas as garantias que a gente pudesse lembrar ali na hora para não ter dúvida, né, de que todas essas garantias estão incertas na Constituição. Eu acho que até como estava numa situação de gato escaldado ali, né, a gente vinha de um período autoritário, a opção do Constituinte foi ser explícito e mais minucioso, mais detalhista. Então a gente tem o devido processo legal e a gente tem depois uma sequência de garantias específicas, né, que vão constar também expressamente do texto, mas elas estão contidas no devido processo legal. Ampla defesa e contraditório, por exemplo, não estivessem expressamente no texto, elas estariam aqui na ideia de processo devido, de processo justo. Por isso que a gente fala de cláusula de encerramento do sistema. Mas se vocês lembrarem, até pouco tempo atrás a gente não tinha a duração razoável do processo no texto constitucional. A gente não tinha.
Isso significa que não existia enquanto um princípio constitucional? Não, ela estava inserida aqui. A ideia de um processo minimamente célere, sem dilações indevidas, que viesse até junto com a garantia da tutela jurisdicional, né? Então, quais são os exemplos de garantias implícitas que nós ainda podemos extrair do devido processo legal, né? Garantias não escritas no texto. Acho que o maior exemplo, mais fácil da gente lembrar, é o duplo grau de jurisdição, né? O direito a um recurso para um tribunal superior. Se vocês forem fazer um Ctrl+L ali no texto constitucional, vocês não vão achar isso em lugar nenhum do texto. É uma garantia constitucional? Sem dúvida nenhuma. E da leitura integral do texto da Constituição, você consegue extrair com muita facilidade essa garantia do duplo grau de jurisdição. Ela está presente na própria organização do Poder Judiciário, lá mais para frente no texto constitucional, né, artigo 96 e assim por diante, a gente prevê, organiza o Poder Judiciário em instâncias, Tribunal de Justiça, TRF, STJ, STF, tudo isso está no texto constitucional. Para que serve isso, se não fosse para valorizar um sistema recursal, né? Então isso decorre ali sem dúvida nenhuma, e decorre, muitos autores também vão fazer essa ligação do duplo grau de jurisdição com a ideia do processo devido, de um processo justo, né? Que a gente não pode pensar um processo que garanta o mínimo de eficácia do direito de defesa se ele não confere à parte pelo menos a possibilidade de recorrer uma vez, né, para que outro juiz ou outro tribunal reavalie aquela causa penal. Então esse é um grande exemplo de garantias implícitas, né? E um outro exemplo é o critério da proporcionalidade, que aí a gente vai ver com mais calma. Antes da gente entrar no critério da proporcionalidade, só fazer essa distinção conceitual para vocês aqui. O devido processo legal, essa garantia, ela é subdividida em dois conceitos: devido processo legal formal ou processual e devido processo legal material ou substancial, né? Então seriam duas vertentes, duas faces dessa mesma garantia. No aspecto formal processual, essa garantia diz respeito com a observância das regras do jogo, né? É a ideia de um processo que observa as normas, né, que estabelecem aquelas formas de procedimento, de modo de proceder, e formas essas que possibilitam o exercício de defesa e de contraditório. A gente está num campo processual de observância das regras do jogo, das leis previamente estabelecidas. Foi a primeira faceta, o devido processo legal, ele nasce com essa ideia de respeito às regras do jogo, esse aspecto mais formal. No começo do século XX, na Suprema Corte norte-americana, começa a se desenvolver a ideia de devido processo legal substancial, ou material, uma outra faceta, um outro aspecto dessa garantia que vem depois, né, com o desenvolvimento da jurisprudência e da doutrina. Isso começa nos Estados Unidos. No Brasil, a partir da década de 70, a gente começa timidamente a incorporar isso. Hoje, pós-88, a gente já vai encontrar vários precedentes no Supremo Tribunal que abraçam esse conceito do devido processo legal substancial. Qual que é essa ideia do devido processo legal substancial? O que a Suprema Corte norte-americana começa a fazer no início do século XX, do século passado? O judiciário começa, através dessa cláusula, a avaliar o conteúdo das leis, né? É o momento em que a gente começa a avaliar se existe, né, um elemento mínimo de justiça, de proporcionalidade, de razoabilidade nas leis editadas pelo legislador. O que a gente chama muito hoje, às vezes, até de ativismo judicial, que até
uma outra coisa que se desenvolve depois, né, que é na ausência, na omissão da lei, o judiciário assumindo o seu papel de definir algumas questões em que o legislador se omite. Então, é nessa aproximação, né, do Poder Judiciário exercendo com maior amplitude o seu papel, vamos dizer assim, moderador, né, da atividade legislativa, não só na forma, mas também no conteúdo, que surge a ideia do devido processo legal substantivo, né? Isso surge no direito administrativo e depois é muito usado no direito penal e no processo penal. Então eu vou analisar se a lei é razoável ou se a lei, pelo seu conteúdo, ela ganha uma arbitrariedade que não, essa arbitrariedade da lei, às vezes, gente, ela não decorre de uma não observância da forma do processo legislativo, ou porque ela não foi editada pela autoridade competente, né, que não eram os representantes ali do povo, ou não observaram o processo legislativo. Não é isso. O conteúdo da norma salta aos olhos, né, uma disparidade com os valores constitucionais que a gente comunga, com o critério de justiça e de razoabilidade que a gente pode extrair do texto constitucional, né? E a gente usa isso muito hoje, essa faceta do devido processo legal substantivo, porque é dele que decorre o critério da proporcionalidade. Vocês já devem ter ouvido muito falar, em princípio, o critério da proporcionalidade, ele também não está escrito no texto. Ele está na cláusula do devido processo legal, nessa faceta substantiva, né? Então, se viesse amanhã uma lei editada pelo parlamento, né, dizendo que a prisão preventiva é obrigatória para todos os casos de furto simples, né, teria alguma coisa nessa lei que saltaria aos olhos. Não tem, é arbitrária a lei, não por conta do seu procedimento de edição, de elaboração, mas por conta do seu conteúdo. Então, a gente usa muito proporcionalidade para falar de medidas cautelares, de medidas restritivas de direito em geral, tá? Eu tenho que usar as medidas mais gravosas para situações mais graves, é a ideia de ponderação dos valores em conflito. Se a gente destrinchar o critério da proporcionalidade no que a gente chama de subcritérios, com uma dificuldade de passar aqui. Para onde que... Opa, foi. Ai, pronto, mais fácil, não uso isso, eu já aviso você. O critério da proporcionalidade, até para fins didáticos, né, e de aplicação, ele vem subdividido em 3 subcritérios: da necessidade, da adequação entre meios e fins, e o que se chama proporcionalidade em sentido estrito, que é onde a gente exerce a ponderação dos valores em conflitos, né? Então eu vou usar esses 3 critérios todas as vezes que eu tiver uma lei restritiva de direitos individuais, né? Por isso que vai acontecer no direito administrativo, onde a gente tem leis restritivas, não da liberdade, mas de direitos individuais, e também, sobretudo, no direito penal, onde essa restrição da liberdade é mais forte, né? Então a primeira coisa que eu preciso averiguar é se essa restrição que está proposta, prevista na lei, é necessária, né? Se eu não estou usando um tiro de canhão aí, né, para matar uma formiga. Eu preciso dessa restrição de direitos para alcançar alguma finalidade, né? Ou é uma restrição de direitos completamente arbitrária, que só serve para o Estado se empoderar, ganhar força e diminuir o âmbito da liberdade individual. Cada vez que o Estado, por lei, gente, restringe a liberdade individual, ele tem que ter uma justificativa para isso, uma razão para isso. Aí que entra a ideia da necessidade, né? Tem um fim de interesse público que eu estou perseguindo ali e que eu preciso ser capaz de demonstrar, né? A gente tem, em segundo lugar, a adequação, né? Eu estou usando aquela previsão normativa, aquela restrição de direito, porque eu estou enxergando que aquele é o instrumento, é a ferramenta adequada para eu atingir determinados fins, determinados objetivos, né? Então eu posso ter
instrumentos do processo penal que são necessários e adequados para eu combater um crime organizado, né? Para eu combater uma criminalidade financeira, por exemplo, eu posso quebrar sigilo financeiro e bancário. Não posso fazer isso para combater crimes que não se relacionam com a movimentação financeira do indivíduo, né? Então não é porque a pessoa está sendo acusada de um processo que eu posso fazer uma determinada na privacidade, na liberdade. Eu uso todos os meus mecanismos de restrição do espaço de liberdade individual se eles não são adequados para aquela persecução específica, para aquela finalidade de perseguição daquele tipo de crime. Então essa adequação é necessária a todo momento. E por fim, a chamada proporcionalidade em sentido estrito, onde reside a ponderação dos valores em conflitos. Então vou ter sempre em jogo aqui, né, quando a gente está falando de processo penal, segurança pública, né, é um valor chave que é usado a favor do Estado. Eu preciso restringir a liberdade individual porque o que eu estou perseguindo ali, que eu estou entendendo necessário, é um valor que é também constitucional, que é o valor da segurança. Agora, segurança em que medida, né? É um crime mais leve, é um crime mais grave, que tipo de crime que é, a gente vai ter que verificar isso. E daí eu vou ponderar qual é o tamanho de restrição que você está provocando com aquela medida, né? Um exemplo para isso ficar bem concreto para vocês entenderem esse conceito. Interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova, uma medida probatória no processo penal. A gente tem vários desses meios. Busca e apreensão, quebra de sigilo financeiro, interceptação telefônica, hoje na lei de terrorismo e criminalidade organizada, uma série de outras coisas ainda gravosas, infiltração policial, né, todo tipo de monitoramento, quebras de sigilo de várias ordens, né? Ou seja, são medidas que ao longo do processo, independente da pena que eventualmente vai vir depois, eu já estou restringindo o direito individual. Eu tenho medidas processuais que são restritivas, né? Tem que servir a uma finalidade, de eu alcançar uma prova, de eu ter essa eficiência. E essas medidas, vejam, elas são gravosas em si mesmas, é como se elas já representassem uma modalidade de sanção, de força do Estado sobre o indivíduo. Na interceptação telefônica, eu retiro todo o seu espaço de intimidade, de liberdade nas conversas telefônicas, que é muito importante para todo indivíduo. E não só o seu, pessoa investigada, como de todas as pessoas que falaram contigo naquele período, né? Então é um ato de força do Estado. Quando se criou a lei de interceptação telefônica no país, o primeiro anteprojeto que veio da professorada Pellegrini Grinover, ele listava alguns crimes em que essa medida processual probatória seria possível. Aqueles crimes mais graves ou relacionados com a criminalidade organizada. Isso acabou não vingando. Hoje eu tenho um critériozinho de proporcionalidade aqui, que é interceptação telefônica não pode para crimes apenados com detenção, que tem no máximo regime semiaberto, como inicial. Então só crimes apenados com reclusão, que é o tipo de pena, que são, em tese, os mais graves, apesar de eu ter muitos crimes leves também apenados com reclusão. É uma distinção antiga do Código Penal, que não está contemporânea, mas a lei fez essa barreira. Isso de um modo insuficiente no caso da interceptação, mas é a aplicação do critério da proporcionalidade. A minha interceptação telefônica é uma medida probatória que é a minha bazuca, é aquilo que eu vou usar para apurar crimes graves, né? Então eu posso até ter adequação, mas eu não tenho proporcionalidade. Uma ameaça, por exemplo. A ameaça é um crime penado com detenção. Artigo 147 do Código Penal. Eu posso fazer ameaça por telefone, né? A interceptação telefônica pode ser uma medida adequada para eu provar uma ameaça? Até pode ser. Eu poderia ter necessidade, adequação, mas eu tenho proporcionalidade, né? Porque quebra, inclusive, de sigilo telefônico é um crime que tem a pena mais alta do que o crime de ameaça, né? Então aí é que entra a ideia da ponderação, que
estava falando para vocês, não vou usar o tiro de bazuca para matar a formiga. É onde existe um relevante interesse da segurança pública, né, que a gente usa essas ferramentas mais gravosas de restrição da liberdade individual. Parece que a gente foi abrindo vários parênteses, mas tudo isso é devido ao processo legal. É uma única garantia da qual decorrem todos esses conceitos. E aqui, nesse seu aspecto substancial ou substantivo, que os norte-americanos desenvolveram lá e a gente absorveu por completo, né? Não tem hoje mais a gente falar de processo penal sem falar em proporcionalidade. E a gente está toda hora pensando nisso. Quando a gente pede uma soltura, porque o crime é mais leve, né? Não deve dar depois, ao final do processo, pena de reclusão, a gente está usando critério da proporcionalidade no meio do raciocínio. Mesmo que a gente não declare isso na petição, isso está inerente no nosso raciocínio jurídico, né? Essa ponderação toda hora a gente está fazendo dos valores em jogo. Isso tem que se fazer muito no processo penal. Tá? O nosso legislador faz mal isso, faz pouco e faz mal, mas a gente tem alguns exemplos, né? Prisão temporária, para dar mais um exemplo de vocês, é um tipo de prisão aplicada no inquérito policial. Ela é uma prisão que existe sem a gente ter denúncia, ou seja, não tenho nem ainda indícios mínimos de autoria para oferecer uma ação penal contra essa pessoa. É um exercício da força grave, portanto, né? Eu estou restringindo a liberdade individual sem nenhuma culpa formada, né? Sem ainda uma substância efetivamente concreta contra aquela pessoa. Não é à toa que a lei traz um rol, um rol taxativo, né, fechado, só alguns crimes mais graves em que eu posso aplicar prisão temporária. Nos outros eu nem cogito. Então vai ter lá os crimes hediondos, homicídio, roubo, né, formação de quadrilha, aquele elenco do legislador. O que o legislador está usando aí? Proporcionalidade, tá? Senão ele poderia ter uma lei, inclusive, declarada inconstitucional por ausência dessa razoabilidade, tá? Você não passa também. Então esses são alguns exemplos do que a gente pode inserir nessa cláusula aí que parece simples, mas no fundo é a mais complexa de todas, que é a cláusula do devido processo legal. Aí a gente passa, gente, para análise de algumas garantias específicas que estão expressas no texto constitucional ali seguinte, né? Primeira garantia delas que eu sempre trato é a garantia do juiz natural, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa pensar num processo devido é o processo que tem um juiz, né? E um juiz que respeite as regras de competência, um juiz imparcial, um juiz que tem aqui garantias de independência, senão eu não tenho devido processo sem dúvida nenhuma. Essa garantia do juiz natural está prevista em dois momentos no artigo 5º, por isso que ela é complexa às vezes da gente estudar, da gente compreender, porque ela também tem vários conteúdos. Ela está prevista no inciso 37 e no inciso 53, que fala do juiz competente, né? Eu preciso ter, para ter juiz natural, essa garantia observada, eu preciso ter três conteúdos aí, três características desse juiz. Ele não pode ser um juiz ou um tribunal de exceção, ele não pode ser um juiz estabelecido após o fato, né, o que a gente chama de juiz pós-facto, e ele tem de observar a distribuição do processo para aquele específico juiz, dentre todos os juízes hoje em atividade, precisa observar as regras de competência previamente estabelecidas, né? Então essas são três características essenciais da garantia do juiz natural. Vocês devem ter reparado que eu não falei da imparcialidade do julgador, eu não falei da independência do julgador. É evidente que, para a gente observar o juiz natural, eu preciso ter um juiz imparcial e independente, tá? Isso não está escrito no texto constitucional,
ele está, essas duas características, na Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós temos isso expresso no artigo 8.1, juiz natural, que toda pessoa acusada tem o direito de ser julgada por um juiz imparcial e independente. Isso não tem expresso na Constituição brasileira, mas é uma decorrência, é um conteúdo evidente da garantia do juiz natural. A Constituição traz isso também de uma maneira reflexa. Quando, gente? Quando ela prevê lá na organização do Poder Judiciário a inamovibilidade dos juízes, a vitaliciedade dos juízes, e são garantias que cercam a figura do juiz, que poderiam ser vistas de uma perspectiva corporativa, funcional, de proteção ao juiz pessoa, mas não, ela serve para garantir a imparcialidade desse julgador, que o julgador não sofra ingerências externas políticas na sua atuação. Por isso ele não pode ser removido do cargo contra a sua vontade, né? Por isso que ele tem independência ali para julgar, que está garantida entre as prerrogativas dos juízes. Né? Então, para a gente entender só um pouco isso do tribunal pós-facto e o tribunal de exceção, são duas coisas distintas, né? E o grande tribunal de exceção e pós-facto, que teve esses dois vícios na história do país, não, mas do mundo, foi o Tribunal de Nuremberg, né? Para julgar os crimes de guerra, o mais famoso deles, nós tivemos vários. Não é à toa que depois a gente cria a ideia do Tribunal Penal Internacional, que daí já é um tribunal não mais pós-facto, mas um tribunal pré-estabelecido por tratado, com toda a sua estrutura, para julgar os crimes de guerra e os crimes de ditadores, né? Hoje a gente tem essa estrutura. Lá, pós-guerra, pós-segunda guerra, a gente não tinha isso e foi necessário criar ali, naquele momento histórico, um tribunal que carregava essas duas características. Ele foi instituído pós-facto, depois de encerrada a Segunda Guerra, e de exceção, para julgar os crimes praticados pela Alemanha nazista na Segunda Guerra. Então, veja, tem essas duas características, né? Só que isso nem sempre vem junto, tá? Eu poderia criar hoje uma lei que dissesse o seguinte: todos os crimes praticados, né, pelas pessoas que estão cursando o curso de formação popular aqui da Defensoria vão ser julgados pelo juiz tal, né, ou pela Câmara tal do Tribunal. Cria essa lei agora, não sei quais os crimes que vocês vão vir a praticar. Não é esse tribunal a ser estabelecido, não vai ser um tribunal pós-facto, mas ele é um tribunal de exceção. Ele não tem grau de generalidade suficiente. A gente acha, falando nisso, né, lembrando de Nuremberg, que isso, imagina, isso não acontece, nunca mais vai acontecer, né? Parece uma perspectiva histórica. A gente teve no Tribunal de Justiça, na época das manifestações, agora a partir de 2013, as grandes manifestações de rua, resolução do tribunal que dizia, bem, cria uma Câmara, né, especializada em julgar os crimes praticados durante as manifestações. Pode isso, né? Uma Câmara dentro do tribunal, que é aquele juiz que é designado pelo tribunal, pela presidência, ou de alguma forma que está ali escolhido, sem os critérios de antiguidade, né, para julgar. Veja, atinge o grau de generalidade suficiente, os crimes praticados em manifestações, você já tem um direcionamento muito concreto, né? Isso se aproxima muito, pode ser classificado como um tribunal de exceção, um tribunal que não vai observar a ideia de imparcialidade que está inerente à garantia do juiz natural. O Supremo Tribunal Federal, em algumas tentativas que houve em estados aí da federação de criar varas especializadas, né, decidiu o seguinte: eu posso criar varas especializadas desde que eu tenha critérios, né, para assunção desse posto, né, para que o juiz seja destacado nessa vara, critérios objetivos de antiguidade, aqueles critérios que naturalmente são usados para a distribuição dos juízes entre as varas. Não pode haver critérios de designação. Isso aconteceu no Madim, no estado do Alagoas, por exemplo, que criou a vara especializada de combate à lavagem de dinheiro, e era a presidência do tribunal que dizia quem era o juiz
juiz que ia combater a lavagem de dinheiro. O STF falou, isso não pode, isso já está violando a garantia do juiz natural, porque eu estou designando, eu estou direcionando o exercício da jurisdição penal. Já é uma coisa super esquisita a gente ter vara de combate a alguma coisa, né? Eu fico imaginando o juiz com o farda, a metralhadora na mão, né? Eu posso ter o setor da polícia militar de combate a alguma coisa, não a vara judicial de combate a alguma coisa. Ela é uma vara de julgamento, né? E não de combate, não é papel do juiz combater o crime. Eu posso criar essas varas especializadas? Posso. Normalmente a gente cria essas varas inclusive em crimes que trazem uma dificuldade de capacitação do juiz, né? Lavagem de dinheiro, crimes financeiros, você precisa ter de fato um conhecimento que pode ser interessante para a eficiência da justiça você especializar, mas você não pode direcionar, né? Então vou colocar os juízes mais rigorosos nessa vara, né? Não é por aí, você já está excepcionando. Agora, gente, eu estou falando de vara de lavagem de dinheiro, não estou falando das lavagens de dinheiro praticadas no ano de 2015, ou praticadas pelo PT, ou praticadas pelo PSDB, ou praticadas, né? Eu não posso ir concentrando ali, fazendo um filtro, que daí eu vou chegando numa especificidade que eu perco a ideia de juiz natural e entro no tribunal de exceção. Então a gente tem sim exemplos atuais de espécies de tribunal de exceção que tentam ser criados por lei ou por resolução do tribunal. Tá? Não são juízes pós-factum, a gente não tem nenhum exemplo para dar para vocês, né? O fato aconteceu ontem, tem uma lei que diz, para julgar esse fato eu vou determinar tal juiz, mas de tribunal de exceção a gente ainda tem esses exemplos, né? Eles são um pouco mais sutis, mas eles integram esse conceito. Assim, é interessante a gente ver como isso ainda, parece que ficou na história, mas ainda é muito atual, né? Isso viola a imparcialidade. A gente tem aqui no estado de São Paulo dois problemas muito grandes. A porta de entrada da prisão e a porta de saída da prisão são controlados por varas em que os juízes são designados. Eles não têm a inamovibilidade do jeito que tem a maioria dos juízes, né? O departamento de inquérito policial, que é o que vai analisar as prisões em flagrante, as audiências de custódia, determinar as prisões temporárias, converter em preventiva, são juízes designados, não são juízes que estão ali postos por antiguidade. E as varas das execuções criminais também têm muito essa característica, né? Então você percebe aí muito como a política ainda está bastante presente, né? E vai trazer algumas máculas a gente não observa, eu diria, com toda a plenitude que a Constituição quis conferir essa garantia do juiz natural hoje no país. E aí, isso era então, terminando o estudo do juiz natural, eu queria entrar em duas garantias constitucionais que a gente pode classificar como metagarantias, né? O que é metagarantia? É a garantia das demais garantias. É ela que assegura a observância em cada causa penal das demais garantias constitucionais. Essas metagarantias são a motivação e a publicidade. As duas estão previstas expressamente no texto constitucional, né? A motivação é aquilo que confere legitimidade ao próprio exercício do poder jurisdicional, né? Dentre os três poderes da República, o Poder Judiciário é o único que não é eleito, né? O Poder Judiciário exerce hoje o que a gente pode chamar de tecnocracia, né? O poder vem da técnica e não do povo, da legitimação popular. Se o poder vem da técnica, né, essa técnica precisa estar expressa numa motivação, numa fundamentação que dentro de um raciocínio lógico vai me mostrar qual foi a aplicação técnica que levou àquela determinada conclusão. Então o ato do juiz na sentença, em qualquer decisão, não é um ato de poder arbitrário, é um ato que precisa estar respaldado necessariamente numa fundamentação
técnica, né? Aí que a motivação é o que legitima democraticamente o exercício desse poder jurisdicional num Estado republicano e democrático. Pelo texto constitucional, gente, todos e absolutamente todos os atos decisórios de um juiz precisam ser fundamentados, tá? Todas as decisões judiciais exigem fundamentação. Nós vamos ter no processo aqueles meros despachos de expediente, que são aqueles atos judiciais que apenas dão movimento, dão impulso ao processo, né? Então eu designo uma audiência, né? Mando intimar determinada testemunha, mando citar o réu. Esses são despachos, né, que estão movimentando o meu processo para frente. Eles não têm conteúdo decisório, eles não precisam vir fundamentados, mas todo ato de conteúdo decisório vai precisar de uma fundamentação. E aí um detalhe para vocês escreverem aí, não esquecerem: o recebimento da denúncia no processo penal já é um ato decisório. Se ele não tiver fundamentado, já vai macular de uma nulidade aí ab início, né, desde o início do processo. Hoje o recebimento da denúncia é claramente um ato fundamentado, um ato decisório. Antes, não sei se alguém aqui já pôde ver uma situação dessa, ele era feito por carimbo. A partir de 2008, com a reforma dos procedimentos, ficou claramente um ato decisório e não mais um ato de movimentação, um mero despacho de expediente, né? Tem uma questão interessante para a gente debater um pouco aqui, que é a chamada motivação per relationem, a motivação que usa como referência, que se relaciona com outro ato anterior. Normalmente o que é isso, gente? É o tribunal usando como suas razões de decidir no acórdão o parecer da Procuradoria de Justiça, as contrarrazões do Ministério Público, né? Ou as razões de uma das partes. Ou seja, estou me referindo a um outro arrazoado ou um parecer jurídico, porque eu estou acolhendo integralmente aquela construção técnica como as minhas razões de decidir. Essa é a chamada motivação per relacione, né? Eu vou lá beber de outra fonte, ao invés de trazer os meus fundamentos, eu, juiz, tribunal, eu vou beber de outra fonte, vou copiar isso para poder trazer essa base, essa fundamentação para minha decisão. Esse tipo de fundamentação, gente, de motivação, ele é permitido pelo regimento interno dos tribunais. Aqui em São Paulo, o artigo 252 do regimento interno do TJSP permite o emprego dessa técnica de motivação. Mas é preciso ter cautela, né? A gente tem alguns habeas corpus da Defensoria aqui de São Paulo em que alcançamos anular os acórdãos de julgamento de apelação com base no abuso dessa técnica aqui relacional. E aí que o STJ fixou alguns parâmetros, né? Então, a motivação para relações, só para a gente sedimentar, né, vai consistir no método de motivação no qual o juiz ou tribunal faz referência ou à decisão anterior recorrida ou a um arrazoado de uma das partes, né, e acolhe como razões de decidir. Para que ela seja permitida, válida, eu preciso cumprir dois requisitos, aí segundo precedentes do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, o trecho, né, de referência, ele precisa ter enfrentado de alguma maneira as teses defensivas que foram expostas nas razões recursais ou nas contrarrazões, né? Às vezes até uma decisão anterior ela tem lá uma fundamentação. Se eu recorro apenas repisando argumentos que eu já usei nos memoriais, nos debates orais, ou seja, não trago nada de novo no recurso, é possível que aquela sentença já tenha enfrentado tudo aquilo que eu levantei nas minhas razões recursais. O que vai ser mais comum, na verdade? O parecer da Procuradoria de Justiça, né? Vocês sabem que a gente tem um modelo processual arcaico, que ele em si é inconstitucional, apesar de nunca nenhum tribunal ter reconhecido isso,
que no sistema de organização do Ministério Público nos estados e também na esfera federal, você tem o promotor de primeira instância, que vai fazer razões ou contra-razões do recurso, e em segunda instância um procurador de justiça, né, que vai ofertar um parecer. Esse procurador de justiça, ele fala por último: eu já tenho razões recursais, contra-razões recursais e tenho um parecer depois, né? Normalmente ele está fazendo o quê? Ele está descendo a lenha nas razões da defesa, né, e acolhendo os argumentos do Ministério Público. E muitas vezes os tribunais usam o parecer da Procuradoria de Justiça como razões de decidir. Então a primeira coisa que eu vou ter que analisar: esse parecer, ele rebateu todos os meus argumentos? Porque se ele não rebateu, eu usar esse parecer como razão de decidir, eu estou na verdade violando o duplo grau de jurisdição, porque eu não estou analisando os argumentos defensivos no recurso, e estou violando o contraditório. Né? Porque contraditório é isso, é argumento por um lado, argumento por outro e decisão, né? Tese, antítese e resultado de julgamento. Se eu estou ignorando uma parte das teses, eu estou ferindo contraditório e eu estou tangencialmente ferindo duplo grau de jurisdição. O que adianta eu te dar o jeito de recorrer? Se você vai recorrer, vai falar um monte de coisa, eu não vou prestar atenção, né? Então, isso na verdade esvazia o duplo grau de jurisdição. Então, esse é um dos critérios para que essa motivação para relações seja válida. O que eu estou usando como razões de decidir precisa ter rebatido todos os argumentos das minhas razões defensivas. Às vezes o procurador de justiça faz isso no parecer, então está preenchido esse requisito. E uma outra coisa que o STJ coloca em alguns precedentes, gente, é que o tribunal pelo menos se digne a fazer um copia e cola aí, né? Traz os trechos do parecer que você está usando como razões de decidir, né? A gente vê casos, às vezes, assim: acolhe o parecer do Ministério Público como razões de decidir, ponto. E esse é o acórdão. Pode isso? Não poderia, mesmo com o regimento interno do TJ, porque violaria, né? Eu não sei exatamente, mas o que? Foi tudo do parecer que você usou? Qual foi o ponto que especificamente, né, tocou seu coração, né? Então mostra, porque é através da motivação, gente, que eu vou organizar o meu próximo recurso, né? Eu tenho o direito de saber dessas razões de decidir. Fala. Eu tenho uma dúvida. Se o juiz, por exemplo, de primeira instância, ele vai poder fazer esse perrelacionamento também, por exemplo, em relação a uma liberdade provisória que eu pedi para ele, mas quem empreendeu e fundamentou foi o juiz plantonista, aí ele fala: pelos mesmos motivos que o juiz plantonista falou, eu mantenho a prisão. Então, isso tem muito em primeira instância, tanto usar aquilo que já foi negado, né, mantenho pelos mesmos fundamentos da decisão tal, e às vezes também acolho as razões do que você pede liberdade, o promotor opina contra e o juiz fala, né, acolho a manifestação do MP e indefiro a liberdade. Vai depender, de novo, igual aqui, né? Teve a primeira decisão, por exemplo, no DIPO ou na audiência de custódia, em que não foi concedida aquela liberdade. Aí você vai fazer um novo pedido de liberdade. Você traz novos argumentos ou você simplesmente repete aquele pedido que você já fez? Não, né? É isso que a gente vai ter que analisar. Se você traz novos argumentos, você trouxe um documento novo, trouxe um argumento novo, assim, o primeiro pedido você fez porque o crime era leve, agora você está fazendo que você está provando residência fixa, você está provando que ele trabalha, ou você trouxe uma testemunha nova, que você trazendo fatos novos ou argumentos jurídicos novos que não foram, portanto, enfrentados naquela decisão anterior, o juiz, em tese, não pode fazer simples referência àquela decisão anterior, porque ele está violando, gente, o que está em jogo aí, essencialmente, é a ideia do contraditório e do direito de defesa. Não adianta você me dar o direito de falar se você pode decidir sem rebater, sem entrar na análise daquilo que eu lhe falei, né? É a mesma coisa de filho falando com o pai, né? Quem que é pai que nunca fez isso na vida? Eu faço toda hora com o meu enteado, né?
Pode tal coisa? Não. Por quê? Por que não? Ah, mas começa a argumentar, então, continua não. E por que não? Quando você pode trazer outro argumento, é por que não. Isso é o clássico anti-exemplo, né, do método judicial de alcance das decisões, né? Nesse jogo em que um está se fazendo de surdo do lado de lá em relação àquilo que você está argumentando. Então, assim, a resposta à sua pergunta é sempre depende, tá? Assim, teve argumento novo? Não pode. Eu posso até falar, acolho aquela decisão anterior e acrescento que residência fixa não garante liberdade provisória, mas alguma referência ele tem que fazer aos seus argumentos novos que estão naquela petição que você acabou de juntar, tá? É a mesma coisa na lógica do recurso, tá? O importante é, sobretudo, que se rebata, que se enfrente os argumentos ali desenvolvidos. No meu caso específico, faltam esses dois argumentos, esses dois itens não tem. Isso é o que mais tem, né? Então, o que vocês vão ver esse semestre no curso, muito provavelmente não diz respeito com a prática de quem está habituado a atuar, né? Nessa área. A gente não vislumbra, né, essas situações. Mas é óbvio assim, essa questão aqui, inclusive, é jurisprudência, não é só doutrinário não, né? Quando for coisa só doutrinária, eu falo, olha, isso aqui nunca ganhou na jurisprudência, como a história do procurador de justiça. O procurador de justiça fazendo parecer em cima das razões das partes, não tem nenhum precedente que eu vou achar para vocês dizendo que isso é inconstitucional. Você vai ter artigo de alguns autores, a gente tem uma tese institucional da Defensoria Pública, lá nos primórdios, lá em 2007, que a gente aprovou uma tese dessa, que isso era inconstitucional, porque feria a paridade de armas, né? O Ministério Público falando de novo, mas isso nunca foi acolhido pela jurisprudência. Essa questão aqui da motivação, a gente tem precedentes nos tribunais superiores, né, que enfrentam essa questão. E daí, já que a gente está falando de motivação, eu trouxe esse slide aqui para a gente falar dos sistemas de valoração da prova no processo penal. É um parênteses aí, a gente abre um pouco esse parênteses, né? Isso não diz respeito tanto com garantias constitucionais, apesar de remeter o artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz respeito com a garantia do contraditório, que é o que a gente vai ver em seguida, tá? Logo mais, né? A gente tem historicamente no processo penal 3 modelos de valoração judicial da prova, né? O modelo hoje, atualmente vigente, e que está representado no artigo 155 do nosso Código, é o modelo do livre convencimento motivado. Essa é a designação mais habitual para esse sistema. Em alguns autores vocês vão ler como persuasão racional do juiz, mas o mais comum é livre convencimento motivado, né? Ele está lá dito com todas as letras no artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. Mas por que livre convencimento motivado? Porque não pode ser um ato arbitrário ou subjetivo, eu preciso expressar na motivação, por isso livre mais motivado, qual foi a valoração fática da prova e jurídica, que eu conferi também aquele conjunto probatório, que me levou a uma determinada conclusão, né? Então se relaciona com essa ideia da motivação. A gente já teve outros 2 modelos historicamente aí. Um modelo que era o modelo presente na época, na Idade Média, na jurisdição eclesiástica e na jurisdição comum, né, ali da Idade Média, em que a gente tinha um processo inquisitório, né, em que era permitida inclusive a tortura por lei para se alcançar a confissão, que era a rainha das provas. E se eu não alcançava a confissão, se eu alcançasse a confissão eu podia condenar. Confissão igual a condenação, ponto, acabou, era uma operação aritmética. Se eu não alcançasse a confissão, eu teria que fazer uma operação aritmética determinada nas leis, nas normas vigentes ali, né, no período,
para alcançar. Então, 2 testemunhas, não podia ser mulher, não podia ser analfabeto, tinha que ter determinadas posses. Se fosse, o código não deixava margem ao juiz de liberdade, ele estava amarrado numa pré-determinação normativa do valor de cada prova. Esse era o sistema da prova legal tarifada, né? Ou simplesmente prova legal, ou seja, o valor da prova estabelecido na norma e não com uma liberdade para o juiz, né? Obrigatoriamente ele devia ter aquelas provas para condenar, senão ele não poderia condenar. Parece uma coisa super garantista, né? Porque você precisa de um estándar de prova para condenar, mas a gente tem que lembrar que para alcançar esse estándar de prova eu poderia usar métodos de tortura para arrancar a confissão do acusado. Então, no conjunto, né, não era uma coisa tão agradável assim. A gente tem hoje no código 2 coisas que podem ser vistas como resquícios ou algo semelhantes com esse modelo. Nós não temos mais esse modelo há muito tempo, desde a Revolução Francesa, né? Mas a gente tem 2 normas que se assemelham um pouco com essa ideia de uma prova legal tarifada, que alguns veem como resquício, outro apenas como uma referência mais próxima, né? E em primeiro lugar, nos crimes que deixam vestígios materiais, né, um homicídio, deixa um cadáver, é uma alteração no mundo real, no mundo físico, que materialmente eu tenho ali para examinar, né? É palpável essa prova, esse vestígio do crime. Nesses crimes que deixam vestígios, eu preciso obrigatoriamente fazer uma perícia que se chama exame de corpo de delito, senão eu não posso condenar, eu tenho que absolver, né? Essa é uma regra que está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. Então, uma imposição normativa para o juiz de que ele faça a prova da materialidade, a prova da existência de um crime que deixa vestígio, através de uma perícia, que é um exame de corpo de delito, que vai estabelecer a causa da morte, foi uma morte violenta ou não, se foi portanto, um crime ou uma morte natural, qual que foi a causa dessa morte, né? Como regra geral, o juiz precisa ter essa prova, senão ele não pode condenar. E a gente vai ter apenas algumas regrinhas onde como é que eu posso suprir isso, mas nem que o réu confesse, isso pode suprir o exame de corpo de delito, né? E um outro resquício que a gente tem aí, no artigo 155, parágrafo único, né? O 155 é o que traz a regra da liberdade, o livre convencimento motivado. No parágrafo único ele vai abrir uma exceção, ele vai falar quanto ao estado civil das pessoas, eu preciso provar pelo documento habilitado pela lei civil, né? Então aí eu estou amarrando, estou determinando um meio de prova documental estabelecido na lei civil para provar essa determinada característica, né? Então esses são os únicos 2 momentos em que o legislador amarra o juiz, no 155 parágrafo único e no 158 que fala do exame de corpo de delito, tá? E a gente tem um outro modelo que historicamente foi trazido pela Revolução Francesa e na Inglaterra com a instituição do Tribunal do Júri, que é a íntima convicção, né? Que é o modelo de julgamento dos jurados. Por que o jurado pode julgar pela íntima convicção, gente? E não precisa motivar? Porque ele não é técnico. E por que se ele não é técnico ele pode julgar, ele tem esse poder? Justamente para usar da igualdade. Não, ele não vai ter um olhar técnico em relação àquilo, ele vai julgar o outro como se fosse... O jurado, quando ele julga, ele está representando alguém ou ele está exercendo diretamente um poder soberano que é da sociedade, né? O jurado é povo e todos os poderes de uma república são representações de poder popular, né? Então essa é a diferença de um jurado. O jurado está fazendo aquilo que a gente faz de 2 em 2 anos quando a gente vai na urna, né? Votar ali e eleger o representante. Exercício direto ali de um poder. Aqui no caso a gente tem hoje uma democracia eleitoral, mas depois a gente transfere o poder
que é um poder representativo, de editar leis, né, de tomar os atos de gestão do poder executivo. No poder judiciário, como o juiz não é eleito, ele tem que obedecer a uma tecnocracia que vem fundamentada. O exercício do poder jurisdicional pelo próprio jurado é o exercício do poder jurisdicional pelo povo, diretamente pelo povo. Por isso que é soberano, por isso que tem limitações de recurso, né? Por isso que o Tribunal de Justiça não pode intervir, porque é um exercício pelo próprio ente soberano, que é o indivíduo, população, o povo que está ali. Então, quando o Estado pune, ele está, pela via reflexa, representando a população, né? O direito de punir é da população, é da sociedade, que é do Estado, porque a gente transferiu ao Estado, quando a gente criou o Estado, né? Então, veja, ali no júri a gente tem a própria população decidindo sobre se é o caso de exercer o direito de punir ou não. Por isso que ele é o único que pode exercer uma decisão como efetivamente um ato de força e não um ato justificado, um ato decisório, né, uma escolha mesmo. E é assim em todos os tribunais, né, do júri. E essa ideia da íntima convicção nasce com a ideia do julgamento pelos próprios pares e não através de um representante que foi escolhido para exercer o poder jurisdicional. E a gente tem esse resquício, não é um resquício, né, algo que existe hoje, vai sempre existir, porque a garantia constitucional no Brasil, o julgamento pelo tribunal do júri, nos crimes dolosos contra a vida, esse é uma especificidade, um único momento em que o sistema de valoração da prova é outro, ou da íntima convicção. O jurado julgou imotivadamente, por qualquer razão, né? Não precisam sequer declarar o seu voto, como eles julgaram, e muito menos fundamentar a sua opção, tá? Então isso aí é um pedacinho aí também de outro modelo que a gente tem hoje, tá? Com isso a gente encerra tudo que tinha para falar em torno da ideia de motivação, né, das decisões. E aí a gente entra na segunda meta-garantia, que é a garantia da publicidade, né? A publicidade, gente, ela alcança os atos do processo e as decisões judiciais, né? Então eu tenho publicidade nessas duas esferas, publicidade de todos os atos processuais e de todas as decisões tomadas nesse processo. Então as audiências precisam ser públicas, os julgamentos precisam ser públicos e o conteúdo das decisões judiciais e do processo como um todo também precisam ser públicos. Eles vão conferir um poder de fiscalização para o público em geral, se aquele processo está observando as regras do devido processo legal. Por isso também uma meta garantia. Ocorre, gente, aqui nessa garantia que o próprio texto constitucional ele possibilita a limitação dessa garantia, né? O texto constitucional é do computador. Tem aqui a bateria, ó. Tem tomada aí? Tem. O constitucional, como eu vinha falando para vocês, ele limita a garantia da publicidade. Mas ele limita, gente, nunca para as partes, apenas para o público externo, tá? E a limitação, a gente pode subdividir a publicidade em publicidade externa para o público em geral e publicidade interna para as partes no processo. Se vocês quiserem hoje, num cartório, falar, deixa eu ver os processos aí, qualquer um, né? Desde que não tenha segredo de justiça, vocês podem, o público em geral pode ver. A regra é a publicidade interna e externa. Excepcionalmente, eu posso limitar a publicidade externa para o público, né? Eu faço isso quando eu tenho dois interesses em jogo. O interesse social e o interesse à intimidade. Isso está no texto constitucional hoje, pós-emenda 45. Só que essa emenda 45 da reforma do judiciário, ela teve uma alteraçãozinha em que ela dá mais valor ainda para a publicidade, porque ela fala, eu posso limitar a publicidade para preservação da intimidade e do interesse social
quando o sigilo não prejudicar o interesse público à informação. Então a gente faz uma opção pelo Constituinte de valorizar, de privilegiar o direito à informação, né? Ele é um valor maior no texto constitucional, mas ele pode sucumbir, né? Um grande exemplo de quando ele sucumbe são os processos da infância e juventude. Por lei, pelo ECA, todos os processos da infância e juventude são sigilosos, né? E o juiz também pode, para proteção do interesse social aí, de preservar a imagem e o adolescente, que é uma pessoa em desenvolvimento, né? E o juiz, nos processos de adulto, ele pode, caso a caso, determinar o segredo de justiça, que a gente chama de segredo de justiça. Em que casos ele vai determinar isso? Ele vai determinar fundamentadamente quando houver necessidade de preservação da intimidade individual, né? Então tem uma prova aí que coloca a vítima ou um réu muito exposto na perspectiva da sua intimidade, né? Uma vez eu pedi, era um homicídio que estava sendo apurado e tinha o computador da vítima na cena do crime com uma webcam. E eu pedi que viesse uma perícia nesse computador. Veio a vida toda da vítima ali, né? Coisas mais ou menos picantes e tal, vocês já imaginam. O juiz imediatamente decreta o segredo de justiça, ou seja, quem é de fora do processo não pode ter acesso. Agora, as partes, em hipótese alguma, eu posso impedir esse acesso. E a gente entra numa súmula vinculante importante, só para a gente terminar antes do intervalo, que é a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à publicidade no inquérito policial, né? Quem já advogou em delegacia de polícia sabe a dificuldade que é para ter acesso a inquérito, né? Normalmente tem uma interpretação das delegacias de polícia de que o inquérito é sigiloso. E o que eles usam como norma? O artigo 20 do Código de Processo Penal. Por isso que a gente precisa fazer uma leitura do Código de acordo com a Constituição, né? É um artigo antigo que diz que será preservado o sigilo do inquérito policial necessário à elucidação do fato e o interesse da sociedade, né? Então o artigo 20 diz que o inquérito policial é sigiloso. Só que aí vem o Supremo e diz, não, ele é sigiloso para o público externo, para o público interno de jeito nenhum, porque você está violando o direito de defesa, a publicidade que é inerente a toda a persecução penal. Então a publicidade para as partes não acontece só durante a ação, na fase judicial, mas também durante o inquérito, né? O que diz a súmula vinculante 14 aí? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório aí, realizado por órgão de polícia judiciária, que é o inquérito policial, né? Todos esses documentos que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, documentou, está lá no inquérito, eu tenho direito de ver, tanto o próprio investigado quanto o defensor, que foi por ele habilitado, ou o defensor público. É óbvio que as delegacias, né, fazem assim, você vai lá e fala, autos de inquérito, vista, né, de sexta-feira das 10 às 11, já vi isso muito, aí cabe as prerrogativas da OAB, da Defensoria, fazer o meio de campo, né, para que isso não seja limitado, muito burocratizado. Olha que interessante que essa súmula faz, gente, que está grafado aqui no vermelho. Um pouco sem querer, sem ter o objeto, ela reconhece que existe direito de defesa no inquérito policial, né? Porque ela fala que o defensor tem direito a acesso a todos os documentos que digam respeito com o direito de defesa, né? Então ela está no seu texto reconhecendo que existe o direito de defesa do inquérito policial. Essa é uma grande disputa doutrinária no processo penal. Tem direito de defesa, tem ampla defesa, tem contraditório no inquérito, né? Isso é uma disputa, sempre foi. Direito de defesa a gente pode ter certeza que tem, até por conta do teor dessa súmula. Contraditório, do jeito que tem na fase judicial, a gente não vai ter no inquérito, porque contraditório eu preciso ser informado de tudo que está acontecendo e isso não vai acontecer
no inquérito policial. É o defensor que precisa ir atrás, que precisa ficar sendo informado, que ele não vai ser intimado de cada oitiva, de cada prova, mas ele correndo atrás, ele tem o direito de saber e de se defender, né? Então hoje a maior parte da doutrina está caminhando nesse sentido. No inquérito policial eu tenho direito de defesa, mas eu não tenho ainda contraditório. O contraditório é só para a fase judicial. Esse é o que a maioria da doutrina vai estabelecer, apesar da gente ainda ter divergência nesse assunto, tá? Essa súmula não ficou meio em desuso depois que surgiu a nova lei que fala da advocacia? Isso está no próximo slide. Não ficou em desuso não, né? Mas o que veio foi depois dela, pode passar, tá aqui. Houve uma alteração do Estatuto da OAB, não é à toa que está no Estatuto da OAB e não no Código de Processo Penal, né? Tentar chamar menos atenção aí, né? No artigo 7º do Estatuto da OAB, nós temos as prerrogativas dos advogados. E aí, mais recentemente, aí, houve uma alteração, né, em 2015, em que aí, na lei do Estatuto da Advocacia, ficou claro que o advogado, né, ele tem direito de, primeiro, assistir o investigado, ou seja, estar presente nas oitivas, né, quando o investigado for ali interrogado. Ele tem o direito também de estar presente nos depoimentos das testemunhas que são ouvidas em inquérito, e ele tem o direito também de pedir produção de prova, tá? Então, o que você tem aí foi uma tentativa de sedimentar, né, na lei, uma coisa que a súmula ela tinha garantido, mas não com esse detalhamento. Agora ficou claro que eu posso estar presente na oitiva da testemunha, inclusive fazer perguntas, né? Só continua não tendo contraditório, porque eu não vou ser intimado que aquele depoimento vai acontecer. Eu posso ir atrás e me fazer presente. Mas o advogado, uma vez constituído no inquérito, ele não vai ser intimado dessas datas, dessas oitivas. Ele tem que fazer uma busca mais proativa para poder atuar nesse inquérito policial. As duas coisas se complementam hoje, o Estatuto da OAB com a súmula vinculante, tá? São duas, a gente tem um marco normativo e uma súmula vinculante, que é importante aí, porque com a súmula vinculante você vai direto para o Supremo em reclamação quando você tem alguma violação, né? Então ainda continua sendo importante essa súmula. Vamos fazer um intervalinho, daí dá um descanso para vocês e a gente volta.